Bom, no dia 23 de setembro, a TVR esteve cobrindo a apresentação de alguns candidatos à função de conselheiro tutelar. Queria aqui, de público, agradecer ao convite do Zezinho, que representa o Movimento Ético na Política. Ele nos mandou um ofício, que é esse que está sendo projetado agora, convidando para que pudéssemos fazer essa cobertura. Infelizmente não conseguimos transmitir ao vivo, foi gravado, e estamos disponibilizando agora, no nosso canal da TVR, para que aqueles que não puderam assistir, estar presentes, possam, portanto, agora conhecer alguns desses candidatos ao Conselho Tutelar. Como foi informado para nós, todos os candidatos foram convidados, mas só estiveram presentes esses que estão aparecendo aqui no vídeo. Portanto, fiquem agora com a íntegra dessa cobertura que nós fizemos no dia 23 de setembro. Mais uma vez, queria agradecer ao convite do Zezinho, do MEP. Conte sempre conosco da TVR. Um grande abraço. Gente, boa tarde a todos e todas. Como eu dito, eu sou José Maria da Silva, eu sou o Zezinho, aqui conhecido, faz parte desse coletivo aqui, do MEP, de alguns candidatos e candidatas, queria saber de onde surgiu, onde que fica. Então, nós somos um movimento social, uma associação, já estamos há 26 anos atuando na cidade, no campo sociopolítico, socioambiental, sociocultural. E sempre quando tem eleições, nós promovemos painéis de debate, seja com os candidatos a prefeito, com o cargo majoritário, e pela segunda vez nós estamos realizando com os candidatos e candidatas a conselheiro tutelar. Qual é o objetivo nosso aqui? É dar um espaço de nos dar a conhecer um trabalho importante. Imagine, nós estamos há 23 anos com esse instituto importante que é o Conselho Tutelar, no marco da redemocratização do país. Então, nós precisamos incentivar a sociedade a pensar no conselho, a pensar nos candidatos e candidatas, para que o ethos do cuidado para com as crianças e adolescentes não sejam canalizados até por instituições que se equivocam no trato de criança e adolescente. Por exemplo, debater questão de redução de maioridade penal. É gravíssimo. Um conselheiro que acha que tem que punir uma criança e adolescente por algum desvio. Há outras formas. Então, esse debate ele vai ser gravado pela TV UF, será disponibilizado para vocês na sequência. Então, eu quero agradecer a vocês, e vocês já vão se apresentar, pelo reconhecimento que fazem nesse processo democrático, aceitando participar do debate. Dos 23 conselheiros, 11 confirmaram. O Ministério Público está sabendo disso aqui porque ele fez algumas orientações e nós vamos segui-las. Por exemplo, não vai ser permitido acusações de debate entre candidato e candidato, não pode ser citado. Então, painel, você vai apresentar as suas questões, vai ouvir e ser ouvido, porque nos assiste e esse material difundido na sociedade para que todos conheçam. Mas dos 23, 11 confirmaram. Até então, nós temos 5. Isso, 6 pessoas. Já é um número significativo. Nós temos 10 vagas. Então, aí eu quero desejar a vocês sucesso nesse pleito, já está na porta, e dar início fazendo algumas questões de ordem. Primeiro, rapidamente, essa mesa vai se apresentar, vai dizer quem são, e na sequência vocês terão, como são um número menor, até 2 minutos. A Joana vai ajudar a gente a marcar esse tempo e nós vamos fazer essa roda. Depois nós vamos apresentar um material para ajudar no debate.
Pela ordem, Pedro devia estar ali. Mas também você vai apresentar. Boa tarde a todos, eu sou Pedro Paulo, eu sou ex-aluno do MEC, acima de tudo, eu estudei nessa sala de aula aqui no Prêmio Vestibular Cidadão. Daqui nascem muitas políticas públicas importantes, porque aqui que nasce o debate cidadão. O Prêmio Vestibular Cidadão proporcionou acessar o curso de Direito da UF aqui de Volta Redonda, estou quase me formando no último semestre, e é um prazer muito grande presenciar novamente o MEC trazendo esse ato de cidadania que promoveu o debate, especialmente numa instância tão importante que é o Conselho Tutelar, que pode promover tanta política pública de efetiva realização para as pessoas da nossa cidade. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, eu espero que seja uma conversa muito bacana. Eu agradeço ao Pedro. Pedro foi um ex-aluno e que virou conselheiro do movimento. É um movimento que se renova. Então, Pedro, obrigado pela presença e nos ajuda nessa construção coletiva. Por favor, nós estivemos no Conselho de Criança e Adolescente, dialogamos sobre esse trabalho, e eles facilitaram que a gente realizasse esse trabalho. A presidente não pôde estar, mas tem uma representante legal que eu gostaria de registrar. Meu nome é Ana Clara, faço parte do Conselho Municipal de Direito das Crianças e Adolescentes, represento lá no Conselho a Associação Beneficente Evangélica e faço parte da comissão que está organizando a eleição do Conselho Tutelar, onde está transformado. Agradeço a presença da Ana, lembrando que isso dá crédito à instituição que promove, o Ministério Público, a Defensoria Pública, que só não mandou representante, mas também teve interesse de acompanhar. E também o Conselho Municipal de Crianças e Adolescentes. Então, nós não estamos sozinhos. Por favor, Gabriela, se presente. Me chamo Gabriela, sou aluna aqui do MEP, eu sou representante de turma aqui do Polo de Niterói. Para mim é um prazer também estar aqui como visão de aluna, poder estar aqui nessa mesa. Obrigado. Prazer, meu nome é Joana, sou professora de matemática do MEP. Eu atuo lá no Polo do Retiro, tenho dado aula lá quintas-feiras. Acredito que todo mundo já sintetizou aí um pouco, né? É um prazer estar aqui, dividir esse momento. Acredito que é um momento muito produtivo e acho que é isso, assim, acho que o que o MEP faz aqui é muito importante, às vezes a gente não dá muito valor, mas é muito importante e estou muito feliz de estar aqui presenciando esse momento com vocês. Obrigado. Bom, eu só queria fazer uma pergunta para ficar registrado. Alguém tem objeção com relação, seja os candidatos ou quem está participando, da gravação que está sendo feita, autoriza que ela seja veiculada? Então, está registrado a autorização de todos presentes para a divulgação de todo o material produzido. Bem, agora, seguindo na ordem alfabética de inscrição, depois nós vamos fazer um sorteio. A lista. Já agradecendo essa servidora pública aqui, estagiário de direito, que tem participado, ajudado muito. Então, nós vamos iniciar dando 2 minutos para vocês se apresentarem, até 2 minutos. Ela vai certamente fazer o sinal quando tiver um e-mail. Mas é a primeira palavra de vocês nessa tarde de hoje. Então, por favor, a senhorita Bianca de Almeida Costa. Seja bem-vinda, tem a palavra. Boa tarde a todos. Eu estou conselheira atualmente, tomei empossada nessa gestão no mês de fevereiro de 2007, sou suplente desde as últimas eleições. Na verdade, estou suplente desde as eleições de 2012. Desde então eu venho ficando na suplência e esse ano, por conta de uma exoneração, eu acabei tomando posse no mês de fevereiro. Estou aí conselheira tutelar. Além disso, sou teóloga, socióloga, especialista em psicanálise clínica avançada, capelã, palestrante, autora de alguns projetos e tenho formado esse time de colegiado até aqui. Né?
acredito que seja isso. Obrigado, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado pelo aceite. Por favor, e o senhor. O próximo é a senhora. Caroline. Caroline Ferreira. Seja bem-vinda. Boa tarde, meu nome é Caroline Campos, né? O nome está saindo como Carol Campos. É a primeira vez que eu estou me candidatando ao Conselho Tutelar. A gente já faz um trabalho junto às crianças do Degas há mais de 5 anos, não só com as crianças, mas com as famílias também, com projetos sociais dentro da unidade do Degas e projetos de assistência às famílias e assistências tanto da necessidade social ali, como psicológica também. A gente faz encaminhamentos com profissionais. E aí, ao longo desses anos, a gente vê a necessidade, né, de uma atuação mais presente, e aí surgiu essa ideia de estar participando de uma maneira mais ativa nesse trabalho com as crianças, e esse ano a gente veio candidato, tentando aí entrar para poder fazer mais do que a gente pode fazer com apenas trabalho voluntário. Bem-vindo, obrigado pelo aceite. Agora o senhor Leandro Fernandes, candidato. Boa tarde a todos. Meu nome é Leandro Fernandes, tenho 47 anos, sou formado em letras, faço teologia atualmente, faço trabalhos comunitários e atuo há muitos anos em grupos de jovens, atuei na Igreja Católica muitos anos atrás, por mais de 10 anos em grupos de jovens, hoje eu sou evangélico, mas continuo com essa atuação, trabalhando com jovens, tirando jovens da rua, tentando resgatar vidas em comunidades que hoje estão perdidas por causa das drogas, até outras coisas que acontecem dentro da nossa sociedade. E eu vi que eu precisava também de uma atuação maior e também uma atuação mais, como que eu posso dizer hoje, assim, uma autoridade mesmo pública, estando presente em vários segmentos da sociedade, para que essa atuação que eu venho construindo ao longo dos anos possa ter um êxito maior para essas pessoas que hoje se encontram perdidas. Obrigado pela oportunidade. Leandro, seja bem-vindo, obrigado pelo seu aceite. E agora nós vamos conhecer Letícia. Primeiramente, quero desejar boa tarde a todos, os meus colegas convidados, a minha instrutora. Eu me chamo Letícia, tenho 23 anos, curso Direito na UGB, estou no último ano da período. Eu entrei na Prefeitura em 2016 como estagiária do CNPCA e saí do estágio em 2018. Atualmente, de 2018 para cá, eu sou funcionária da SMAC, a Secretaria de Proteção Comunitária. E por meio da faculdade, por meio também do estágio, eu tive uma paixão enorme pela área civil, pelo ECA na faculdade, que a minha professora foi a Carolina Cunha, qual me motivou bastante. E a minha paixão é fazer o direito, zelar, né, dar prioridade para a criança e adolescente, no qual ela tem o direito absoluto. Então, eu me candidatei a conselheira tutelar mesmo para proteger e zelar o futuro das nossas crianças. Seja bem-vinda, agradeço o seu aceite. E, por último, ainda não, a senhora Lígia. Boa tarde, Vanessa, boa tarde, colegas, candidatos. É um prazer estar aqui. Eu gostei muito dessa iniciativa, penso que é uma oportunidade para todos nós, como candidatos. Estou conselheira atualmente no Conselho Tutelar da Terrada, porém estou tentando a reeleição novamente. Eu sou assistente social também, formada em formação de professores, sou conselheira em dependência química e tenho assim, vários outros cursos, né, e seminários, encontros que a gente faz. Fui catequista na comunidade Bom Jesus e isso me trouxe para o Conselho Tutelar a primeira vez, porque a gente tinha que ter experiência com criança e adolescente e como eu tinha essa experiência na catequese,
candidata novamente. É um prazer estar aqui e a gente busca zelar pelo direito da criança e do adolescente. Mesmo com todas as mazelas e dificuldades que nós temos, a gente está aí, né, para buscar esse direito e agradecer a vocês essa oportunidade ímpar de estar aqui. Obrigada. Obrigado pelo seu aceite, Lígia. Bem, na sequência nós vamos fazer desculpa. Rodrigo. Já começou bem. Começou bem. Os últimos serão os primeiros. Né? Vai servir. Vai servir, exatamente. Boa tarde a todos. Primeiro, a gente quer agradecer à mesa, a pessoa do Zezinho, pelo convite. Parabenizar os colegas também. No sábado à tarde, muito calor, né? A gente está aqui reunido com uma causa que todos têm a intenção de melhorar cada vez mais com o conceito tutelar. Me coloquei à disposição para ajudar mais o professor de educação física. Participo hoje da Igreja Católica com jovens adolescentes de toda a cidade. Mas o que me levou a ser candidato é esse interesse de ajudar a criança e adolescente a ser um bom adulto. Isso que me levou a ser candidato. E eu estou muito feliz de ser candidato. Se eu ganhar ou não, é só Deus que sabe, mas vou continuar me contribuindo, continuar contribuindo para a sociedade, para que o trabalho continue, né? Para que as pessoas conheçam realmente o que é o conceito tutelar, a importância do conceito tutelar. Então, muito obrigado, muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, se desculpe aí, eu Nada. muito perdido, são muitas questões que vêm à mente. Eu só gostaria de fazer um registro dos observadores que estão ao fundo da sala. Tem professores e também tem alunos da nossa escola, que eles têm um papel importante de disseminar para os seus colegas, né, na sala de aula, e também os professores que estão observando, que estão aqui, também nesse trabalho de construção de uma cidadania ativa, de um conhecimento que liberta, que nunca nos oprima e que nunca seja negado. E falar em conhecimento, eu queria convidar o professor Eric para compor a mesa, com a saudação. O professor Eric, ele é um professor de filosofia e sociologia dessa escola e assume um papel importante como vice-coordenador do MEC. Então é uma pessoa que a gente vai ocupar no lugar daqui a pouco. Ele vai falar depois. Na sequência, agora, conforme a nossa agenda, nós vamos apresentar para vocês uma inédita pesquisa feita na comunidade de Volta Redonda sobre credibilidade das instituições. É assustador ver algumas coisas e também perceber que há coisa interessante detrás dessas coisas. E nós vamos nos ater basicamente é um elemento que é o conselho tutelar. E aí o professor Eric vai ter uma consideração também da professora Joana Lirra, é um nome parece diferenciado. Ela ajudou muito com matemática nessa pesquisa, mas eu não sei como o Pedro o professor pode se colocar aqui para já ir. Conforme você for precisando, vamos passando o slide, que a gente já está prontinho. Então, professora, você podia fazer a apresentação hoje no geral e depois você pode ficar naquela posição ali. E aí o professor Eric já tem os dados considerados. Isso nós vamos ter em torno de 15 a 20 minutos e depois nós vamos devolver a palavra a vocês. Tá bom? Bom, então eu vou falar rapidinho. Vou falar mais do quantitativo mesmo da pesquisa. Vou deixar a parte filosófica para o Wesley, porque ele vai saber falar bem melhor do que eu, tá? A gente fez essa pesquisa e aí na pesquisa ela foi feita pelo formulário, foi feita online e no dia 7 de setembro o Zezinho pegou umas na rua, né, Zezinho? Não só eu, mas outros colegas. Isso. Mas a maioria foi feita no online. A gente contabilizou que foi feita na rua, no online também. Então foi perguntado para o pessoal se eles eram de Volta Redonda, se eles eram nascidos em Volta Redonda, se moravam em Volta Redonda, em qual bairro de Volta Redonda,
perguntava também se eles sabiam que ia ter eleição do Conselho Tutelar no dia 1º, se eles iam votar. A gente perguntou se eles sabiam qual era o papel do Conselho Tutelar, qual era a função do Conselho Tutelar, se eles tinham conhecimento disso. E também perguntou em qual instituição eles tinham mais credibilidade. Aí pediu para eles, a gente colocou uma quantidade lá para eles votarem, e pediu para eles escolherem uma só, ou se tivesse uma outra que não tivesse listada, eles podiam colocar também. Então, em relação aos bairros, né, a maioria do bairro acho que foi Retiro e Santo Agostinho, mas teve assim, foi bastante mesclado, assim, teve gente de fora que não mora mais em Volta Redonda, teve gente que nasceu em Volta Redonda, não mora mais em Volta Redonda, a maioria de Volta Redonda, mas foi uma mescla de muitos bairros ali em Volta Redonda, não ficou só num lugar essa pesquisa. Em relação às... Em relação lá às instituições, ficou bem dividido também. Ali eles podiam votar movimentos populares, igrejas, associação de moradores, instituições de ensino, conselho tutelar, Ministério Público, sindicatos, prefeituras, mídias, nenhuma dessas, defensoria pública, judiciário, enfim. Eles tinham todas aquelas opções ali para votar. O que teve mais voto foi os movimentos populares e as igrejas. Foram os que ficaram assim, com a maior quantidade de votos de quem participou da pesquisa. Quando a gente perguntou se eles sabiam qual era o papel do Conselho Tutelar, poucos sabiam responder. A maioria falava assim, eu sei, mas não falava qual que era, só falava assim, eu sei. Ou sim, eu sei, que era uma resposta aberta lá no Google Formulário, então ele só respondia assim, sim, eu sei qual que é o papel, mas não falava nada. A quantidade lá dos que realmente falaram o que eles achavam do Conselho Tutelar foi menor. E teve também aqueles que falaram, não tenho ideia de qual que é o papel, não sei o que eles fazem, ou entendo mais ou menos. Mas assim, a maioria colocou que sabia sem discorrer sobre aquilo. Você sabe qual que é a função? Sim, sei, só responder assim. E em relação à votação do Conselho Tutelar, muitos falaram que nem sabiam que ia ter e que iriam procurar para votar. Alguns falaram que sim, que iam votar, uns falaram que não iam votar, mas assim, o que ficou bastante para a gente observar é que a maioria nem sabia que existia eleição do Conselho Tutelar. Eles nem conheciam essa possibilidade de eleição, de ir votar, eles nem sabiam disso. E acho que é isso, né? E aí, a gente também perguntou se eles nasceram em Volta Redonda ou não, a maioria sim, em relação à idade deles. E aí eles podiam colocar se tinham até 15 anos, que foi a minoria, né? A maioria de 30 a 60, é isso? Eu chego lá na direita, de 30 a 60. Eu acho que o principal da pesquisa era em quais instituições que eles acreditavam, né? E se eles sabiam qual que era o papel do Conselho Tutelar. E aí a gente viu que não sabia qual que era o papel. Eu não sei como que foi a pesquisa que foi feita no campo, porque eu não fui. Eu só via a que foi feita no online. Mas eu imagino que às vezes a pessoa até responde assim, eu sei, sem nem saber, né? Só às vezes não, acho que vai passar alguma vergonha, não quer perguntar. Acredito que seja nesse sentido. E aí, em relação a fazer uma reflexão mais profunda sobre isso, eu vou deixar para o Eric. E essa foi a pesquisa que a gente fez. Tem mais alguma pergunta? Agradecer à professora Joana, que junto com uma socióloga também ajudou nesse trabalho e foram incorporadas essas perguntas, eu acompanhei algumas na rua, e algumas pessoas respondiam com muita atenção, outros respondiam com delicadeza, outros não queriam nem saber. Que é natural dessa sociedade muito tóxica, né? Criar proximidade, criar harmonia, também está dentro do processo de notar a percepção que a gente gostaria das pessoas. Contudo, professor, agradeço, João, professor Érico, você pode ficar à vontade. Eu gostaria que deixasse o item do Conselho Tutelar, a amostra, para ele ser um elemento fixador
das nossas, talvez isso, então, professor, você fica à vontade, se apresente, fique à vontade com as suas considerações, você tem até 10 minutos. Tá ok. Boa tarde a todos. Eu sou Eric Barcelos, sou professor de Ciências Sociais, né? Trabalho aqui no MEC já há algum tempo, fazendo esse trabalho voluntário, que vocês sabem muito bem como é, né? A questão de ocupar esses espaços que às vezes o poder público não ocupa, né? Ou por negligência, ou por incompetência, ou por qualquer outros motivos. A gente sabe que Volta Redonda é uma cidade operária, é uma cidade que foi construída, né, não deixando de lembrar os povos originários, né, mas a gente, às vezes, quando fala em Volta Redonda, a gente pensa em Volta Redonda a partir de 1941. Mas Volta Redonda, né, o lugar, o território, né, falando assim, de uma forma geográfica, ele foi ocupado por vários povos. E a partir da industrialização do país, a CSN passa a ser um marco nessa cronologia de industrialização do país. E para cá vem atores para que isso possa ser, que pudesse ser realmente concretizado. E com tudo isso, a questão também, por ser uma cidade operária, e a gente sabe quando há uma concentração muito grande de pessoas, também há uma insatisfação ou necessidades são afloradas, né? Então, Volta Redonda passa a ser, na década de 40 e 50, um caldeirão, né, de pessoas que buscam a sua sobrevivência, e Volta Redonda passa a ser um Eldorado, né? Até da década de 80, mais ou menos 90, passa a ser um Eldorado para as pessoas que viviam no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, principalmente no interior. Bom, diante disso, a nossa cidade foi construída com uma influência muito grande do poder da igreja, né? Lógico, a igreja do Império, ela é tutelada pelo Estado, e depois ela passa com não ser mais no período republicano. Mas a gente percebe que Volta Redonda criou-se, né, essa questão moral das suas diretrizes para que conseguisse construir uma cidade operária com muitas necessidades, mas também com uma certa resiliência dessas pessoas que vieram para cá. Pessoas de fora tendo que se enquadrar num outro formato, numa outra performance de relação social e econômica que a industrialização trouxe. Bom, é importante, a gente percebe ali nos números, aí eu já estou falando muito dentro daquilo que está sendo apresentado, que é a credibilidade nos movimentos sociais, porque o movimento social vai até os locais mais distantes da sociedade, né, da cidade, nas partes periféricas. E a religião, ela está em todos os lugares, e a gente percebe isso com muita clareza sobre essa situação. Eu percebo também dentro dessa estrutura, né, sobre a credibilidade, é lógico também que existe uma depreciação das instituições, né, principalmente nos últimos anos a gente tem percebido isso, que degenerando, né, as organizações como não fiéis às necessidades da sociedade. Bom, o segundo ponto é a questão do Conselho Tutelar, que é uma peça fundamental na sociedade. E eu quero agradecer, né, a vocês que vieram aqui. Lógico que seria mais interessante, como o amigo falou, sobre um sábado à tarde, todos nós temos os nossos afazeres, e vocês tiveram a disposição de vir até aqui para a gente bater um papo, conversar, fazer alguns apontamentos, a necessidade de divulgar, né? Eu falo sempre nas escolas também, a necessidade de conhecer o Conselho Tutelar, conhecer as necessidades da sociedade. Eu sempre falo muito isso, que não adianta a gente ficar olhando para o alto e não enxergar o nosso entorno, né? Que é um entorno de
muita carência, de muita necessidade, principalmente como a economia nos últimos anos vem sendo tratada, estagnada, e isso cria-se uma necessidade. O Brasil voltou para o mapa da fome. Isso também faz com que as necessidades familiares elas aumentem, né, e se desestruturem, porque a gente também pensa em família, mas a família nuclear, né? Pai, mãe e filho, mas a gente família como sociedade. Não adianta, eu sempre falo, às vezes, numa escola de classe média, que eu falo assim, olha, não adianta a classe média ter ascensão e a classe subalternizada, a classe operária não ter ascensão também. Porque quando a sociedade tem essa visão, esse cuidado, todos nós ganhamos. Até quem é mais abastado, ele também ganha. Porque há um enriquecimento de valores na sociedade. Há um enriquecimento de conhecimento. Porque se você nivela por cima, você tem que estar sempre galgando um degrau a mais. E quando a gente nivela por baixo, fica todo mundo como se fosse um tampão, sem a possibilidade de avançar. Concluindo, vai ficar uma pergunta posterior para vocês, né? Eu gostaria de ouvir de vocês, porque o que eu percebo? A igreja é o segundo ponto de confiabilidade da população, de fato, né? Eu não estou aqui para discorrer sobre toda a estrutura organizacional da igreja em Volta Redonda, mas pelos dados eu acabo tendo que fazer esse tipo de exposição e posteriormente isso vai virar uma pergunta. Por exemplo, a gente sabe que os conselheiros tutelares, eu não ouvi, faltaram as duas, né, que eu não ouvi, mas assim, a origem do trabalho de vocês. O que eu percebo de uma forma geral, uma análise do país, que os conselheiros tutelares têm saído das igrejas, né? Geralmente eles estão fortemente ligados às igrejas e às igrejas cristãs, né? Principalmente eu tenho visto, acompanhado em alguns dados, que essas pessoas têm saído das igrejas neopentecostais. E isso me acende um alerta, um cuidado, porque recentemente nós tivemos um caso de uma criança que foi afastada do convívio com a mãe, porque ela ia fazer uma iniciação no candomblé, né? E a avó evangélica acionou o conselho tutelar e essa criança foi apartada do seio familiar por conta de uma designação religiosa. Então houve ali um conflito, houve ali uma demanda que o conselho tutelar agiu sobre aquela situação, como se houvesse algum maus tratos, porque a parte ritualística do candomblé exige um resguardo de quem está fazendo a iniciação, como tem, né, na igreja evangélica, tem lá, ele fica na escola dominical, depois ele passa para cear com os adultos e assim ele se integra, é lógico, eu estou sendo bastante genérico, tá? Se entrega ao corpo da igreja. Na igreja católica você tem a primeira comunhão, ele fica lá na escolinha, na catequese, faz a primeira comunhão, a crisma, tem os 5 sacramentos, então ele vai passando. Isso é o que? É uma trajetória dentro da igreja católica. E o candomblé tem a sua própria designação e as suas etapas dentro dessa religiosidade. Então, isso me chamou bastante atenção por conta dos últimos anos, a gente ter visto isso, ser aflorado isso com muita contundência na sociedade, né? Eu posso até falar com vocês sobre um pânico moral que nós estamos vivendo nos últimos anos para cá. Isso dá sinais de alerta, é uma questão perigosa por conta da questão da tolerância. A gente vê que os nossos jovens estão morrendo mais, as famílias, aquelas que não são compostas de pai e mãe, né? Porque a gente vê que a sociedade, e principalmente no momento de crise, as mães ficam sozinhas com seus filhos e arcam com todo
ônus da criação, e a gente percebe isso, o quanto isso é difícil, num momento, num cenário econômico tão difícil que nós estamos vivendo. Então, posteriormente, eu gostaria de ouvir dos senhores e senhoras sobre essa questão de o quanto essa questão da religião pode interferir numa decisão, ou numa interpelação junto à família, ou uma condução junto à família, ou a necessidade de acionar o Ministério Público para alguma ação conjunta. O quanto essa questão, a gente sabe que, lógico, né, a gente tem que ser o mais imparcial possível, mas não, todos nós somos direcionados de alguma forma por algo que a gente acredita. E é lógico, numa decisão, a gente tem que ficar mais à parte das nossas convicções para ter um olhar mais incisivo e decisório na vida de uma outra pessoa que talvez não tenha a mesma visão de mundo nossa, né? A mesma visão de mundo. Então, eu termino aqui a minha fala. Esse é o cuidado que eu tenho, né? Porque o Conselho Tutelar é uma peça fundamental. Eu faço questão com os meus alunos de explicar a questão do Conselho Tutelar, a importância de se votar no Conselheiro Tutelar, acompanhar o trabalho de vocês, porque o trabalho é difícil, é muito difícil. A senhora que está tentando a reeleição, a gente sabe disso, o quanto é penoso. Então, tem que ter esse olhar de doação mesmo. Eu agradeço ter, acho que são 23 candidatos, não é isso? São 23 candidatos, só para não cometer nenhuma gafe. E tem vocês aqui, né, pessoas que disponibilizaram tempo para vir bater esse papo, esclarecer eventuais dúvidas. E realmente é isso, né? O Conselho Tutelar, a gente vai receber crítica, o professor recebe crítica o tempo todo, né? Hoje o professor é visto, e já há alguns anos vem sendo vilipendiado a sua imagem, né? Como professor doutrinador, né? Enfim, uma série de questões que as escolas têm cartilhas, que faz orientação sexual, enfim, que o professor é um inimigo da sociedade. E o conselheiro tutelar também pode passar por alguma situação assim também, porque quando a gente lida com uma sociedade, com as famílias, porque o professor lida com a família, não é com o adolescente, né? A gente lida com as famílias e fazer essa amostragem, né? Outro dia, concluindo de forma convicta, explicando na sala de aula, e hoje eu tenho a necessidade de ir além, porque se eu explicar a questão do homem primitivo, eu tenho que fazer um adendo, eu tenho que fazer um complemento das minhas explicações. Essa semana eu fui falar sobre o capitalismo e socialismo, fiz uma leitura de um parágrafo, depois eu estava fazendo uma contextualização. Uma aluna me perguntou: professor, isso está na grade curricular? Né? Você está falando de socialismo? Eu falei assim: olha, minha querida aluna, se você olhar 3 parágrafos abaixo, você vai ver que o subtópico é Cuba, socialismo na América. Então, sim, tudo que eu falo em sala de aula não é achismo, é baseado na ciência. Então, é isso que eu gostaria de deixar para vocês, o meu agradecimento, em primeiro lugar, e essas considerações que eu fiz em relação ao trabalho do futuro conselheiro tutelar de nossa cidade. A gente sabe que Volta Redonda é uma cidade que está clamando por ajuda, né? Eu moro na Volta Grande, em uma semana morreram 2 pessoas, ontem teve tiroteio lá no Parque das Ilhas, e a gente vê que isso é uma degeneração familiar, mas advinda de uma questão econômica, né? A economia, o socioeconômico e político faz o tripé da nossa sociedade. Então é isso, agradecer a vocês que me ouviram, né? Eu acho que eu estourei meu tempo, não, né? Tá vendo? Então, gente, muito obrigado, sejam bem-vindos, e vocês vão todos acolhidos por mim, tá? O que eu puder ajudar. Muito obrigado. Eu agradeço ao professor Hélio, que sempre muito claro nas suas convicções e também na apresentação dos desafios apresentados para a sociedade. E a pesquisa, eu acho que ela sinalizou esse elemento importante da
tradicionalmente, como bem falado, os nossos avós, né, até os nossos ancestrais, eles vieram das religiões tradicionais, de religiões que até hoje são fortes na religião, e também acompanhou o desenvolvimento de outras religiões que crescem a cada dia, seja no setor evangélico, até também importante as religiões de matriz afro. Então, é uma sociedade, né, que ela está multifacetada e isso interfere muito no processo de formação da criança, no processo juvenil. Eu quero só ratificar a importância dessa observação, né, que você faz. Vocês atuarão numa sociedade laica. Então, esse é um elemento muito importante para vocês levarem em conta. Temos uma Constituição que, embora alguns não queiram que ela funcione do jeito que foi e é cidadã, né, com todas as mexidas que fizeram, nós temos um estatuto que foi uma construção na década de 1990, um pouco antes. Ele fez parte do processo constituinte e com 23 anos tem uma maturidade. Então vocês certamente terão essa maturidade para ter um cuidado com as crianças, ter um cuidado de às vezes eu vou em escola e às vezes o conselheiro, já veio o conselho tutelar, parece polícia. Não, o conselheiro tem que ser amigo. A palavra conselheiro lembra os nossos anciões, aqueles mais velhos. Eles têm a palavra, têm a experiência, eles aconselham. Vou dar um exemplo. Um homem que ninguém nega, está dentro do processo da religião, um conselheiro admirável há um tempo atrás, que está celebrando 100 anos da sua vida, foi Dom Valdir Calheiros. Dialogava com toda a sociedade, dialogava com os algozes, então, dialogava com os que tinham dificuldade de compreender o seu papel de pastor. E vocês vão fazer esses diálogos duros, com pais, mães, nos arranjos familiares diversos, nas opções de religiões diferentes, e vão precisar de muita sabedoria e também estudarem. Está no estatuto que vocês devem ter uma formação permanente. E aí eu quero passar a palavra a vocês dizendo, olha, formação não é aquela estruturada que os conselheiros vão fazer, às vezes em viagem no estado do Rio de Janeiro, que são muito importantes, formações aqui mesmo, mas a formação ela se dá na lida diária, dialogando, como nós estamos fazendo aqui, com a sociedade organizada. Aqui a gente aprende tanto quanto nos congressos, nos grandes encontros, mas aprende mais quando a gente bota o ouvido na terra e pisa na terra. E aí a pergunta é essa: como lidar com essa dificuldade que temos do preconceito racial, inclusive muito presente na sociedade? E aí eu vou fazer um sorteio de quem vai ser a primeira pessoa a responder. Vai ter até 3 minutos para responder. A senhora Caroline, por favor, a Joana vai marcar seu tempo e você vai fazer essa abordagem conforme o que foi descrito. Quero registrar a presença do professor Rogério, um observador importante do setor da igreja. Obrigado. No caso, a pergunta é direcionada nesse momento sobre preconceito racial. Ou pode complementar com o que o professor Érico falou, juntar tudo, porque mais ou menos a mesma coisa. Aí é sobre a questão do preconceito, porque a gente sabe que hoje há uma migração, né? Talvez a gente percebe que as religiões de matriz afro-brasileira, hoje ela está sendo muito mais composta por pessoas brancas do que as pessoas negras, as pessoas pretas. Mas mesmo assim está valendo, porque a questão da cor da pele, a gente não teve aqui um apartheid como a África do Sul e nenhuma segregação como teve nos Estados Unidos, né? E já teve alguns teóricos dizendo que aqui era um racismo mais abrandado. E a gente sabe que não, é só a gente ver a cor dos nossos jovens que tombam, né, nas periferias, os corpos matáveis que a gente vê na nossa sociedade,
Então, isso está relacionado sim com aquela pontuação que eu fiz. Se você quiser linkar, fica à vontade. Não, ok. Então, quando, no caso, o senhor explanou aí sobre esse problema que teve de um conselheiro, né, tentar atuar em cima, por exemplo, de uma questão religiosa. Quando nós estávamos na preparação, né, para a prova, nós fizemos um estudo aprofundado tanto do ECA como da Constituição. E em momento algum, assim, a gente vê a influência religiosa ou de cor ali, justamente porque isso não tem que ser levado em pauta. O direito está ali, literalmente, para contemplar a todos, né? Então, por exemplo, independente de qualquer tipo de religião, essa pessoa, por exemplo, citada no seu exemplo, ela tem o direito do culto. Se o culto dela diz que ela tem direito que, por exemplo, ela precisa passar por um ritual, que ela vai ficar alguns dias afastada, seja para fazer o que tiver de ser feito, ela tem esse direito garantido pela Constituição. Então, com certeza foi uma má conduta do conselheiro que atuou dessa forma, porque a Constituição Federal está acima de qualquer outro regimento no nosso país. E por essa Constituição ela tem o direito. Mas a criança não pode ser afastada das atividades escolares. Então a gente precisa ver como que o colégio pode suprir isso, enviando atividades, que talvez possa ter esse período de afastamento, mas de maneira nenhuma questão racial ou de religião pode ser colocada na mesa na hora de se discutir o direito da criança e do adolescente. Da mesma forma como ninguém quer ter o seu direito atacado, ou ter alguma prerrogativa de sofrer algum tipo de perseguição por conta de alguma atuação, esse direito tem que ser recíproco de todos para todos, né? Então a gente, de forma nenhuma, por mais que a gente tenha um viés pessoal da nossa religião, por exemplo, que seja, isso tem que ficar da porta do conselho para fora. Isso não pode entrar, porque senão nós não estamos cumprindo a nossa função. O ECA não tem religião, a Constituição Federal não tem religião e nem etnia. Então ele precisa ser, o que está escrito ali está escrito. É para ser, a gente tem aí já anos de maturidade dessa lei, ela já é madura o suficiente, todo mundo tem uma interpretação madura do que diz ali. E o que diz é claro. Apesar de ter uma interpretação ou outra, existe ali uma delimitação clara do que pode e do que não pode. E isso tem que ser respeitado, independente de qualquer situação. Obrigado. Vamos ver a próxima. Como é o debate, a exposição, o painel. Rodrigo. Eu acho que o conselho, pegando o gancho da colega, o conselho não tem religião, né? O conselho tem que ter amor. Quando a gente ama, a gente quer o bem do próximo, a gente quer fazer o bem. Então, quando a gente começa a envolver religião, que minha religião é mais importante que a sua, aí a gente vai para o outro lado que é pessoal. E a gente não vai exercer nosso trabalho com dignidade, com responsabilidade. Então, eu acho que não tem que ter religião, a gente tem que amar. Lógico que cada religião tem sua importância, e esse caso tem importância, a igreja evangélica tem importância, a igreja católica tem importância, todos são importantes, né? Mas a Constituição, o que diz é que todos têm direito. Ela tem direito à religião dela, tem direito de ser cristão, todos nós temos o direito, né? Então, se a gente começar a envolver, colocar isso dentro do conselho, no nosso trabalho, a gente vai deparar com pessoas, gente, o Zezinho falou, é laico, né? Tem pessoas que nem creem em Deus, em nada, pessoas que não creem em nada, ateus, né? Como é que a gente vai deparar com uma pessoa dessa já armado com a nossa religião? Fica difícil o diálogo, fica difícil até mesmo ajudar. Então a gente tem que ter, acima de tudo, a compaixão, né? O que eu faria nessa situação? Se fosse lá em casa, sabe que seria igual? O que eu, como conselho tutelar, posso levar para essa família? Zezinho diz muito bem, aconselhar, né? Aconselhar na palavra, aconselhar na luz, sabe? Levar amor para aquela casa que não está tendo amor. A gente vê cada situação das famílias que falta só uma coisa muito importante, gente, amor. Sabe? Um se preocupar com o outro. As pessoas não se falam, às vezes, da mesma família. A mãe não vê a criança crescer, o pai muito menos. Então a gente precisa, né, o conselho tutelar precisa fazer isso. Levar a família a amar uns aos outros, sabe? Que a principal coisa mais importante da família é a criança que está ali dentro, que pode mudar a história da família. O pai não foi feliz profissionalmente, a mãe também não, né? Por vários motivos, mas a criança pode.
A criança pode mudar o futuro daquela família. E ela pode. Então vai depender de nós também. Conselheiros ou não, pessoas que amam, pessoas da sociedade, que querem o bem, né? Então é isso que eu acho que levar a diferença. Muitas pessoas na sociedade, quando a gente vai falar de conselho, já estão armadas, já tem um preconceito que é o conselho, né? Estão erradas. É para defender criança mal criada. Que não sei o quê. Por quê? Porque infelizmente nós deixamos acontecer isso. Com alguma atitude nossa, com algum ato, não sei. Mas que a gente possa mudar. Que a sociedade possa ver realmente o que é o conselho tutelar, a importância do seu trabalho. Obrigado. Vamos ao próximo. A próxima. Leandro. Boa tarde. Eu penso na seguinte forma: o meu convívio particular, igual eu falei aqui na abertura, eu participei durante 20 anos da Igreja Católica, hoje já há 20 anos que eu sou evangélico. Eu tenho aqui meus contatos pessoais, eu explanando dentro do que ele falou, pai Zé Marco, ele é um pai de santo, meu amigo de infância, a gente convive super bem, sempre convivemos. Não deixei nunca o lastro, porque eu sou de uma religião, outra religião influenciar na minha vida ou nas minhas amizades. Eu acho o seguinte: a partir do momento que a gente passar a olhar para as pessoas, olhar pessoas, seres humanos, nós não vamos ver cor, não vamos ver religião, não vamos ver projetos sociais, o meu é melhor, o meu é pior, não vamos ver carros, vamos ver pessoas. Então, no meu convívio particular, eu vejo pessoas. Eu faço um trabalho nas comunidades, às vezes converso com traficantes, vou lá, converso, pessoas ligam para a nossa igreja para tirar alguém, arruma lá aquela vaga para tirar a pessoa para ir para o centro de tratamento de drogas. Eu nunca perguntei qual a sua religião, eu estou vendo pessoas. Só que a partir do momento que nós estamos no Conselho Tutelar, nós estamos zelando os direitos da criança. Então eu tenho que olhar num âmbito diferente, eu tenho que olhar aquela criança, os direitos dela. Os direitos dela, a Constituição, as leis, estão sendo preservados. Se o direito dela foi preservado, se ela tem o direito à livre manifestação da fé, dentro daquela fé está correspondendo com os direitos legais, eu não posso interferir. Eu tenho que tentar auxiliar aquilo. Como eu falei, quando a minha candidatura para o Conselho Tutelar é para tentar uma integração, sociedade, igrejas, movimentos. Então, essa integração passa muito por isso. Quando chegar, olha, a criança, igual você falou, teve um problema por causa de um risco espiritual. Vamos ver, está dentro do direito? Não, está ferindo a lei. Poxa, o que a gente pode mudar nessa lei? O que a gente pode vir a fazer para que isso seja melhor alocado na nossa sociedade? É isso que eu penso, como pessoa e como conselheiro, se eu vir a ser. Espero que meus amigos também tenham uma direção dessa. Não podemos ferir a lei, mas também temos que ter atenção a todas as religiões, a todas as particularidades que elas têm. Obrigado. Próxima, Bianca. O que eu vou apresentar aqui é uma teoria particular, tá? É um raciocínio que eu estou tendo aqui enquanto estou ouvindo tudo isso que eu estou ouvindo aqui. Eu acredito que a participação e o montante numérico que foi apresentado estatisticamente falando pela sociedade civil como órgão de maior representatividade, assim como a igreja, ele é um reflexo justamente do que a história do direito da criança e do adolescente traz, uma vez que as leis que abarcam esse grupo social de crianças e adolescentes, ela emerge de uma reivindicação da sociedade juntamente com a Igreja Católica.
né, eu não vou entrar nos pormenores da história porque nem é a minha área. Eu sei que a história parte dessa reivindicação social da Igreja Católica com a sociedade civil. Talvez por isso que ainda até hoje, mesmo que já tenham passado décadas, talvez até por isso, ainda até hoje, saia de dentro desse meio, dessa instituição, o maior número de candidatos para ocupar esse cargo de relevância. É fato que ao longo de todos esses anos, observando, mesmo que a uma certa distância, a postura e a atuação do órgão enquanto um órgão de proteção e zelo pelo direito da criança e adolescente, nós podemos aí acordar de que precisa haver muito alinhamento e correção na postura dos seus profissionais, na forma como atua dentro da sua função enquanto conselheiro tutelar. Isso é fato. Mas o que precisa também ter é uma informação mais divulgada também para a sociedade. É preciso haver uma comunicação maior. Foi levantada uma questão aqui, por exemplo, pelo professor, acerca da postura dos conselheiros em detrimento à religião que professa. Particularmente, eu professo a fé evangélica. E a minha fé, ela é o que eu sou, é o meu estilo de vida, ela vai me acompanhar onde quer que eu estiver. Isso não vai mudar o meu pensamento, o meu princípio, as minhas condutas. Contudo, a minha fé também, ela estabelece uma postura de maturidade para que eu saiba exatamente onde estão os limites entre o meu estilo de vida e os meus assistidos. Eu particularmente não acredito, professor, que o caso que o senhor apresentou tenha sido um caso, eu não quero julgar e nem justificar a conduta e a atuação desse conselheiro nesse caso que foi apresentado. Mas eu acredito que a atuação dele tenha sido por intermédio de uma denúncia, né? E até mesmo naquilo que diz respeito à nossa fé, há leis que nos protegem daquilo que excede. Vamos supor, eu não sei qual era o caso, mas vamos supor que a criança, dentro da vertente religiosa dela, da fé que a família professa, ela foi condicionada a um ritual de mutilação, que existe. Ou ela foi condicionada a um ritual de ter que beber, de ter que tomar um ciclo de bebida alcoólica. E existe lei para isso. Eu não acredito que o conselheiro tutelar, ainda que tenha uma fé diferente desse caso, tivesse a intenção de contestar a fé da família, mas de questionar até onde essa fé não está colocando essa criança em situação de risco. Então, quando a gente tem a maturidade também para entender que não é só uma questão de briga religiosa, é literalmente uma questão de proteção, né? A gente está sendo tão romântico aqui em falar do amor pela sociedade, por esse grupo social de crianças e adolescentes. Então, a gente precisa também entender que até mesmo aquilo que nós carregamos como estilo de vida, ainda que respeitado, precisa ser questionado quando isso fere direito e coloca em situação de risco a vida de crianças e adolescentes. Obrigado. Próximo. Lígia. É difícil até falar depois que as pessoas já pontuaram as suas opiniões e cada um falou assim um viés bem diferente. Achei super interessante a fala de todos, mas eu sempre busco verificar dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente onde está o direito violado daquela criança e daquele adolescente. Porque o ECA, ele surgiu dentro de um artigo da Constituição, que é o artigo 227 da Constituição, né, do Brasil. E o que acontece? Nós temos as nossas atribuições. O Estatuto da Criança e Adolescente tem o artigo 136, que fala de todas as atribuições do Conselho Tutelar. E dentro dessas atribuições é que nós vamos atuar. E caso nós não temos uma resposta para aquele caso, que a Bianca até colocou, e o Leandro, cada um falou dentro de uma situação que essa família se encontrou, né? Eu acredito que foi uma denúncia, que esse conselheiro foi lá verificar
essa denúncia e a gente precisa trabalhar no colegiado com a opinião de todos os conselheiros e não só dele próprio. Então, para a gente não errar, nós precisamos buscar dentro do estatuto aonde está a atribuição, o que eu vou fazer. Primeiro eu tenho que perguntar qual é o direito dessa criança que está sendo violada. É o direito à escola? Então eu vou atuar dentro daquele direito que está sendo violado. Claro que entra também o que a Bianca colocou, que a gente precisa saber se aquela religião, se aquele movimento dentro do que aconteceu com aquela criança não está ferindo a integridade daquela criança. Que aí entra a proteção. E o Conselho Tutelar é um órgão que protege. Ele está lá para zelar pelo direito da criança e adolescente, mas ele está para proteger aquela criança, uma vez que ela estava com o direito violado. E aí nós vamos atuar dentro desse direito. E não vai entrar só a razão. Claro que entra o sentimento. Nós somos seres humanos, como o Leandro bem disse, e a gente precisa sempre ter aquele olhar e a escuta apurado para poder a gente falar o que está acontecendo e quais são as providências cabíveis dentro daquele caso. Se a gente não tem um olhar e não tem uma escuta, nós vamos chegar e vamos ver a situação, mas depois nós temos que ouvir aquela pessoa, ouvir a família, saber o que está acontecendo, como é que se dá aquele problema. E aí a gente tem que buscar, como o Zezinho disse, a gente vai buscar parcerias dentro do nosso trabalho para a gente solucionar aquele problema. E se nós não conseguirmos sozinhos, enquanto conselho, nós vamos mandar encaminhar para o Ministério Público uma notícia de fato daquele problema, para não ficar só a nossa cabeça na guilhotina, porque é muita responsabilidade a gente lidar com uma situação assim, que é uma situação inusitada. Nós tivemos em Volta Redonda, no Conselho Tutelar, do Aterrado, um caso bem parecido. E a gente conseguiu resolver. Então, não foi para a mídia, ninguém ficou sabendo o que tinha acontecido, porque nós chegamos junto, o colegiado, e a gente viu. Vamos ler, vamos ver, vamos procurar aqui, vamos saber como é que é essa religião, o que tem, qual é a pessoa que pode estar orientando, ajudando. E é isso, essa parceria, ela é fundamental, porque o Conselho Tutelar ele não trabalha sozinho. Ele trabalha com o colegiado, mas ele também tem a questão da escola, a questão lá da assistência, do lado social, para poder a gente ver junto o que nós vamos fazer nesse caso. E existe um estudo de caso. Chamamos todos para a gente estudar aquele caso. E aí sim, não vamos tomar uma atitude no primeiro momento. Vamos estudar o caso. Nós estamos lá para promover famílias, para trazer a solução. Se foi até a gente tem que ter essa solução. Isso dentro da lei, dentro desse lado humano, dentro dessa questão social, a gente vai juntar tudo isso e vamos colocar a lei dentro para a gente trabalhar essa questão. Não só a razão, não só o humano, não só o coração, não só o sentimento, mas tudo para a gente poder chegar naquela solução do caso. Ok, vamos ao próximo. Letícia. Então, respondendo essa pergunta, eu queria ressaltar que, não só como vivência, mas também como estudante de direito, a gente sempre zela pela dignidade do ser humano. Então, não vou descartar aqui o racismo, não vou descartar aqui a desigualdade, eu não vou descartar aqui a mineração religiosa.
Ministério que a gente está tem sim, acontece sim, sim. Então, a partir do momento que a gente se candidata para esse cargo de conselheiro tutelar, a gente tem que deixar esses princípios à parte e zelar, né, garantir esse cumprimento da lei. Existe sim a Constituição, existe sim o ECA. Então, a gente precisa, antes de tomar uma certa atitude, verificar o que está dentro da lei, deixar nossos princípios para trás. Porque cada um tem sim essa religião, cada um tem sim seus princípios. Só que a partir do momento que a gente faz o atendimento para uma criança ou adolescente, a gente não tem que pensar em si. Porque a gente está cuidando de uma vida frágil. Às vezes, esse adolescente, essa criança já passou por um estado de vulnerabilidade, e em qual a gente tem que ter, né, aquele certo, não falo receio, mas aquele certo cuidado, aquela certa abordagem daquela criança, e sim fazer o levantamento. Eu acho, referente a isso de afastamento, muito cruel, porque aquela criança é pegada de uma mãe, aquela criança é pegada de um pai. Então, sim, tem que ser tudo dentro de uma abordagem. Como os nossos colegas falaram, a gente tem que trabalhar por meio de uma rede, meio de uma escola, meio de uma assistência, meio de uma comunicação, porque a gente não faz esse serviço sozinho. Então, a gente sempre que for fazer qualquer tipo de abordagem, a gente tem que, como eu posso falar, ser cuidadoso, ser muito cuidadoso, porque a gente está cuidando com vidas. Não somos a nossa vida, são vidas de terceiros. Então, quando a gente cuida de criança e adolescente, quando a gente se fala de criança e adolescente, a gente tem que fazer a garantia, porque mais para frente, futuramente, o nosso serviço pode afetar aquela vida. Pode afetar. Então, quando a gente fala de família, é um lado muito sensível, no qual tem que ter muito cuidado, tem que ser uma vontade muito específica, e tudo dentro da lei. Então, a minha fala é essa. Muito obrigado. Quero agradecer, vocês foram muito atentos a fazer a resposta à indagação do professor, acrescido de algumas preocupações, claro. Cada um do seu jeito, mas a gente percebe que em todos vocês a dignidade da pessoa precisava ser garantida, não pode ser ferida. Né? E se fazer isso através de escuta, de um trabalho em rede, de articulações, que vocês têm autoridade, porém a referência de vocês está no Ministério Público. Então, é claro que na emergência ali se dá uma primeira ação, né, de proteção, mas uma notificação mais premente ali depende do Ministério Público. Bem, nós estamos caminhando para o encerramento, a gente também não quer torturar esse reunião que nós estamos. Nós vamos dar uma passada aqui na mesa com algumas considerações, e aí é o nosso olhar para vocês, nesse pleito importante que vocês já estão, porque eu só queria chamar a atenção. Quando a gente entra no processo eleitoral, a gente tem que olhar o antes, o durante, que está sendo agora, e o depois. Vocês já imaginaram o depois de vocês, ganhando ou perdendo as eleições? Eu, ao final, vou fazer uma consideração sobre isso. Então, por favor, Pedro, já vamos rodar até o professor Hélio. Não é um debate, nós não vamos estabelecer debate. As provocações que vocês fizeram e as provocações do professor merecem um debate, mas hoje é apenas um painel que a gente pretendeu. Por favor. Você fez uma fala agora muito interessante, Zé, no sentido de o conselho tutelar fica, os conselheiros próprios, os conselheiros saem, enfim, pode haver mudanças. Eu acho que isso traz um aspecto muito importante do conselho tutelar, que ele é um elemento da sociedade em que ele tem uma permanência fundamental, porque essa permanência traz a ele segurança das pessoas que procuram o conselho tutelar, ou que o conselho tutelar eventualmente vai a essa pessoa. Então, assim, eu particularmente acho que esse aspecto do conselho tutelar como uma instituição permanente, ela deve ser sempre colocada num lugar de pensamento muito importante, que é: eu posso não ser mais conselheiro, mas o conselho tutelar fica. Eu preciso pegar práticas da administração pública que permeiem boas práticas por todos os âmbitos do conselho tutelar. O conselho tutelar está lidando com situações, no geral, muito delicadas.
adolescente, as situações escolares, são todas situações que trazem muito drama e muita aflição para as pessoas que passam por isso. Então, eu acho que é muito importante que saiam daqui, sejam eleitos ou não, pessoas acrescidas, não só por esses dados, mas pelas informações que aqui foram acrescidas, que dentro do Conselho Tutelar, os valores da Constituição, os valores do Estatuto da Criança e do Adolescente, eles são supremos. Então, são poucos apontamentos, desejo boa sorte a todos vocês. Obrigado, Pedro. O Pedro é estudante de Direito, como eu falei, já está na sua fase conclusiva, e também é o nosso conselheiro aqui, muito bom. Por favor, nós sabemos que a presidência do Conselho Municipal de Criança e Adolescente tem um papel importante nessa lida. A Paola não pôde estar presente, então, suas considerações, Ana, agradecer a sua presença, que ela, já que o secretário do Ministério Público mandou um e-mail perguntando se teria no evento alguém do Conselho. Você vê que eles ficam vigiando de longe, então vocês estão num espaço muito sério. Então, por favor. Agradeço a oportunidade de estar aqui, não só representando o Conselho, mas também participando de vocês nesse momento tão importante. Mas eu gostaria de deixar duas citações do livro que ainda é o mais lido do mundo, que é a Palavra de Deus. Está em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, e Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. E Eclesiastes está escrito: tudo que te vier a mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Então, cada um de vocês está se preparando para um trabalho. Cada um sabe a condição que cada um tem e sabe que o trabalho que vocês vão exercer é um trabalho muito difícil. Porque se vocês vão lidar com famílias que têm vulnerabilidade. Ninguém nunca ouviu falar que chegou no conselho dela a mão e falou: olha, meu filho é muito bonzinho, não faz nada, não dá trabalho, quer que você cuide. Não existe. O que a gente recebe lá são problemas que precisam de ajuda para serem resolvidos. E o segundo versículo que está em Provérbios fala assim: ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando ele for velho, não se desviará dele. A gente nunca ouviu falar que uma pessoa vive de isso foi uma construção. E o Conselho Tutelar trabalha com a base dessa construção, que muitas vezes já chega lá fragilizada, precisando de um apoio verdadeiro, que fala assim: ensina no caminho, não é o caminho, aqui, ó, minha amiga, você vai chegar eu vou junto com você, sabe onde é o médico? Ela está ao lado dessa criança, caminhar. Há problemas, há divergências de religião, sim. A gente sabe que é necessário que haja uma religião. Uma pessoa que não crê em nada não tem direção. Ela vai descreditar. Esse livro que eu citei, ele é base para a ciência, até mesmo para contestar, é base para todas as fases da vida. Tudo que acontece, de uma maneira ou de outra, foi tirado dali, até o saneamento básico. E quando o povo estava no mesmo, o anjo ensinou: faz, faça tudo, faz isso aí. Ensinava tudo. As maiores constituições dos países saíram como base dos desenvolvimentos. A gente chega a um nível que não passa e não passará. Então a gente tem que continuar pautando que o nosso foco é pegar essa criança e ajudá-la a ser um cidadão de bem, que possa somar na sociedade, possa contribuir para a nossa sociedade, não seja um peso, porque quanto mais problema tem, mais dinheiro público se gasta para tentar resolver. Se a gente tivesse uma sociedade pautada no bem, trabalhada na sua base, construído junto, famílias, existem diversos tipos de famílias? Sim, existem, mas a base da sociedade, o homem e a mulher se ajudam perfeito com famílias. Isso é um normal, natural. Não quer dizer que vai ser sempre assim, vai ter diferente, vale, mas a base quando você não ensina a criança. Para não ensino adulto, a gente já tem uma cabeça fechada e não aceita muitas coisas novas. Mas a criança não, ela está prontinha para você trabalhar o que vai ser bom ou que vai ser ruim. Vai depender do meio onde ela vai crescer. Mas que a gente está aqui para somar, para ajudar, para contribuir, precisar da gente, a gente está sempre pronto. Agradeço. Muito obrigado. Vocês são muito importantes enquanto Conselho Municipal.
Bem, Gabriela é uma aluna atenta, tem que trabalhar, tem que estudar, às vezes tem que cortar aula, porque o padrão e está aqui construindo esse momento conosco. Por favor. Eu achei importante o que a Ana Clara falou em relação que vocês não vão pegar problemas fáceis. Vocês não vão pegar crianças boazinhas, vocês geralmente vão pegar crianças que vieram de uma família desestruturada, da periferia, crianças que muitas vezes não tiveram um pai, não tiveram uma mãe para aconselhar, crianças que às vezes podem ter 10 anos com cabeça de 18, já envolvida em crime, em tráfico e que foram apreendidas, e vocês não podem pensar, por exemplo, fulano não tem jeito. Não, fulano tem jeito sim. Fulano é desse jeito porque ele não teve quem ajudasse ele. Ele não teve uma base. Então, assim, eu acho que ser conselheiro tutelar é você tentar fazer por aquela criança o que ela não teve. É segurar ela ali e falar, não, a gente vai dar um jeito. Porque eu vi há um tempo atrás na internet um caso de uma policial que apreendeu um menino de 11 anos. Ele era conhecido no Rio de Janeiro inteiro porque ele sempre estava envolvido em alguma coisa. Ele tinha muitas outras passagens, né? E ele só tinha 11 anos. Ele falava como adulto, ele foi pego dirigindo, ele foi pego bebendo, ele foi pego em tráfico, ele foi pego fazendo coisa errada, e essa policial, ela se fragilizou e ela chegou nele e falou assim, cara, o que você quer para sua vida? É isso que você quer? E aí ele virou e falou assim, ela falou, você quer ser bandido? Aí ele virou e falou, e se eu for policial? Aquilo tocou o coração dela, e aí ela pegou o caso dele, e ela começou a analisar, e ela falou, não, eu vou pegar esse menino pra mim, eu vou fazer, eu vou mudar a vida dele. Uma semana depois ela recebeu a notícia que o menino tinha sido morto por um traficante. Então, assim, eu acho que antes que isso aconteça com alguma criança que chegue na mão de vocês, eu acho que vocês devem realmente, no momento que vocês falarem, não, eu vou ajudar essa criança, agir. Eu sei que é difícil e que são muitas burocracias, mas eu acho que para evitar a morte de uma pessoa que não teve oportunidade, não teve uma família que zelasse por ela, não teve amor, que nasceu num crime e é aquilo que ele aprendeu. Ou então, muitas das vezes, o pai e a mãe não têm condição e aí tem que ir pro crime, porque às vezes não tem o que comer dentro de casa, ou às vezes nem tem casa. Então, assim, eu acho que a morte desse menino poderia sim ter sido evitada. E também acho e espero que os casos que o pai na mão de vocês também não acabem no mesmo final desse filme do Rio de Janeiro. Muito obrigado, posso sem dúvida, falou. Ouvindo uma adolescente, né? Ela já é adolescente, fazendo esse aconselhamento, nós adultos vamos fazer uma revisão de vida. Quando a gente olha os problemas, já assim, não, elimina. Professora? Eu acho que eu concordo um pouquinho de tudo, mas assim, vocês quando se apresentaram, todos falaram de como vocês chegaram até aqui. O que fez vocês se candidatarem? E isso mostra o quanto vocês querem desenvolver esse trabalho. E aí, ganhando ou perdendo, vocês podem continuar nesse auxílio, fazendo outros tipos de trabalho. Vocês aí, a maioria já faz algum tipo de trabalho voluntário, algum trabalho com criança, com adolescente. Eu acho que esse é o principal, trabalhar com esses adolescentes. E aí, em relação ao conselho tutelar, e aí falando um pouco de escola, porque eu como professora estou dentro da escola e vejo assim, qual é o padrão de aluno que a gente encaminha para o conselho tutelar.
que é assim, totalmente largado, que é ele que cuida da casa, ele que cuida da família, é um adolescente de 12 anos que tem 5, 6, 7 irmãos e ele tem cuidado dos 5, 6, 7 irmãos, é mãe dependente, é pai que largou e não quer mais saber, mora com a avó, mora com o tio, mora com não sei quem, é só história complicada que chega na escola e geralmente a gente manda para o conselho tutelar porque a gente não tem o que fazer, a gente chama às vezes o pai, chama a mãe daquele aluno várias vezes e não aparece na escola. Aí tenta o tio, aí liga para a avó, aí a gente já não tem mais o que fazer. Aí tenta conversar com a criança, mas hoje você está com quem? Ah não, hoje eu fiquei na casa da minha avó. Ah não, amanhã eu vou dormir lá na casa da minha vizinha, porque eu não tenho... E é só história de criança que não tem uma estrutura familiar bem resolvida. E aí a gente vê isso como consequência na escola, na vida social, na vida pessoal daquela criança. O que aquela criança quer, e aí entra isso que a Gabriela falou agora, que é muito importante, que é que visão que a gente está dando para essas crianças. Se eu entrar numa turma hoje e perguntar para os meus alunos o que eles querem ser quando eles crescerem, a maioria vai falar que quer ser TikTok, que quer ser youtuber, que quer... Ninguém quer estudar, para comer a gente conversa, ninguém quer estudar. Eu chego lá, eu vou dar aula de matemática. Ninguém quer saber de prestar atenção na aula de matemática, é unânime. É difícil, às vezes eu estou no ensino médio, eu pergunto, alguém que quer ser professor? Ninguém quer ser professor. É muito difícil. Então, hoje a gente fala com os alunos, é difícil a gente colocar na cabeça deles que o estudo dá algum retorno. Eles não entendem dessa forma. Para eles o que dá retorno é o TikTok, é o YouTube, é a bandidagem, é isso. Ah não, eu tenho aluno de escola de periferia que fala, não professora, eu já estou resolvido, estou só esperando fazer não sei quantos anos que eu vou ter ali um cargo ali de aviãozinho. Aluno que fala isso na escola, e aí eu tento conversar com ele e falo, não, mas você tem outro caminho. E na cabeça dele não existe outro caminho. Então a gente tem uma geração aí que está muito perdida, que está carente, que falta atenção, falta amor, falta cuidado, falta zelo e principalmente falta um adulto responsável capaz de dar uma orientação para essa criança. Eles não têm isso. E aí é muito difícil. A gente às vezes está em sala de aula e aí eu preciso, dentro do meu cronograma de 50 minutos, dar conta de 40 alunos, dar conta da matéria de matemática e ainda ajudar esse aluno, aconselhar esse aluno, conversar com esse aluno. Isso é muito difícil. E é difícil para a gente que está em sala de aula, que não lida com a família diretamente. Imagino para vocês, conselho tutelar, que lida diretamente com essa família, que lida com essa mãe que muitas vezes é mal educada, é sem noção, que briga com a gente, xinga a gente. Então, assim, é complicado, é só fazendo assim, com muito amor no coração e sem levar para o coração as coisas que a gente escuta, que às vezes a gente escuta. E eu acho que manter o que vocês falaram aí, todo mundo já teve um motivo para chegar até aqui, teve um motivo para se candidatar. Eu acho que a mensagem é, ganhando ou perdendo, continue com esse motivo no coração, continue trabalhando com isso. Eu acho que a ideia é essa, é a gente trabalhar para dar uma dignidade e dar um futuro melhor para essas crianças, porque realmente elas estão assim, perdidas. Eu não consigo achar outra palavra que não seja a palavra perdida, elas estão perdidas. E eu acho que é isso. Obrigado pelas suas palavras, elas são extremamente importantes, como alerta, a gente não parar de buscar esse caminho. Professor, suas considerações e nós vamos passar as considerações finais dos candidatos. Bom, eu só tenho a certeza da dúvida. A aula de ontem foi sobre René Descartes. Né? Eu tenho certeza da dúvida. Ela é o único imperativo que nós temos, é a dúvida. E já que houve citações, uma certeza além da dúvida, que eu sei que nada sei. Então, a necessidade de buscar sempre o conhecimento, ela é diuturnamente trabalhada, tá? 3 considerações que eu gostaria de fazer. A primeira, sobre a questão da denúncia, foi a avó, que é evangélica, que denunciou a própria filha ao conselho tutelar por conta da neta, porque a neta não queria adentrar a religião da avó, né? Então, foi nesse contexto que houve a denúncia da avó. Segundo, um outro apontamento,
teve um caso, depois eu vou dizer por que eu fiz essas considerações, uma menina de 10 anos que ficou grávida do próprio pai, que teve direito ao aborto, porque na Constituição Federal três situações dariam direito legal ao aborto, né? Estupro, criança anencéfala e má formação, perigo à vida da mãe, né? São esses 3. Então essa criança que ficou grávida do próprio pai, ela foi encaminhada para fazer o aborto legal e na esfera do governo houve vazamento do nome dessa criança e qual hospital que ela ia fazer esse aborto. Então houve uma manifestação muito forte em frente ao hospital para impedir esse aborto que a menina de 10 anos teria o direito de fazer. Antes disso ela foi persuadida por uma juíza a seguir esse aborto. Então são coisas que me chocam muito, né? E principalmente vocês que estão na eminência do cargo de conselheiro tutelar, que faz com que a gente pense na criança, no adolescente, os professores também. Então é uma coisa que foi desrespeitada a dignidade dessa criança, né? Ela foi ferida em todos os aspectos do seu direito. Isso foi uma pontuação. E essa semana nós tivemos também uma tentativa de criar uma cortina de fumaça no Congresso Nacional sobre a questão do casamento homoafetivo, né? É lógico que a gente que analisa política, a gente sabe que a intenção foi de fazer uma cortina de fumaça. Mas é um assunto que sempre vem à baila, essa questão da união homoafetiva. Então a gente percebe que sim, a sociedade ela tem um direcionamento moral e que muitas vezes esse direcionamento moral não é respeitado a sua individualidade, as minorias, gente, porque a gente pensa assim, professor, mas a questão do racismo, as pessoas pretas são maioria, são mais de 50% da nossa sociedade, mas ela é uma minoria representativa. Então a gente fala de minoria representativa. E as religiões de matriz afro, elas são minorias representativas. Então aí é que me salta os olhos, porque faz eu ter um olhar muito mais cuidadoso com as minorias, não com a maioria. Nós somos de maioria cristã, a sociedade é de maioria cristã, mas nós somos só cristãos. Nós somos só constituídos, a nossa família é só constituída de um pai e uma mãe. Quantas mães solos nós temos? Né? Quando a gente fala de direito. O pai, ninguém corre atrás, ninguém fala assim, aquela criança, cadê a mãe daquela criança? Ninguém fala, cadê o pai dessa criança? Né? E a gente percebe que quanto menor o poder econômico da família, mais essa responsabilidade fica a cargo da própria mãe. Né? E a gente vê que todo o peso social incide sobre a mulher na nossa sociedade, que a gente sabe que a estrutura é patriarcal em todos os âmbitos da nossa sociedade. Então, essa questão de quando a gente vai deliberar sobre um fato, intervir nesse fato, a gente tem que ter um olhar multifacetado. Por quê? É muito fácil, tudo que chegar para mim, primeiro momento, é a minha visão de mundo, certo? Qualquer coisa, você na área do direito, tudo que chegar para você, você vai pensar de forma dentro das leis, da Constituição, enfim, né? A senhora, no caso, que já trabalha com você tutelar, é o Estatuto, é o ECA que vai direcionar as ações da senhora. E todos nós temos isso, esse primeiro embate que seria o que rege a nossa moral e ética, né? Essa semana eu falei bastante sobre isso. Mas o que eu queria pontuar são essas questões, né? O casamento homoafetivo, que pode afetar, às vezes, na decisão, essa criança tem dificuldade porque tem 2 pais, tem 2 mães. Né? É normal? O que é normal? Né? Se a gente for ver na história, até dentro da própria Bíblia, a gente tem diversos líderes religiosos dentro da Bíblia cristã que teve diversos arranjos familiares diferentes do nosso.
monogâmico. E concluindo, eu desejo a todos vocês sabedoria, empatia e muita resiliência, porque esse cargo exige isso. Eu sei que não é fácil. Não é fácil ser professor e muito menos ser conselheiro tutelar. Porque a visão é isso. O conselho tutelar, sempre a pessoa está armada para receber vocês. Nunca num olhar mais acolhedor e de entendimento e de empatia. Tá bom? Então, queria agradecer vocês pela presença. Tá? Muito obrigado. Obrigado, professor. Professor, ele já vê a aula desse professor, os alunos contigo. Ele provoca mesmo pensar. Bem, nós vamos fazer uma inversão agora. As suas considerações finais, aí pode falar o número de voto, isso vai ficar aí gravado para a eternidade, né? Eu vou fazer o inverso que nós fizemos no início. Nós seguimos a ordem alfabética, os presentes, e agora nós vamos de baixo para cima. Então, por favor, Rodrigo. Primeiro, eu quero agradecer o convite mais uma vez, toda a mesa, os nossos amigos aqui candidatos. Desejar boa sorte para nós, né? Se for vontade de Deus, do povo, que a gente entre, faça o melhor para as crianças e adolescentes. Dizer que meu número é 500, se você puder me ajudar, com certeza. E deixar uma proposta, assim, uma sugestão, né? A gente vê muito na sociedade hoje o vereador no bairro. Por que não o conselho tutelar no bairro? Para as pessoas conhecerem o movimento, né? Para as pessoas conhecerem o conselho. Eu sei que o número de pessoas do conselho é poucas, mas vamos tentar fazer isso. Ganhando ou perdendo, está aqui uma sugestão para todos nós. A sociedade precisa conhecer, gente, o quão importante que é o trabalho do conselho tutelar. O quão importante é se comprometer. Tem muitas pessoas que não querem se comprometer. Eu me candidatei porque faço muitas coisas dentro da igreja. Dentro do templo é fácil, às vezes, eu sempre falo isso onde eu passo. É fácil fazer dentro do templo, dentro da igreja. O difícil é quando a gente sai para fora, na sala de aula, lá para o professor de educação, na quadra, quando a gente dá aula de futsal para as crianças, na família. Então, eu quero deixar aqui uma sugestão, eu como candidato. Por que não o conselho tutelar no bairro? Para que as pessoas possam conhecer esse maravilhoso, tá? 23 anos, né? 33 anos do ECA. Está até hoje, o que é muito importante, mas para que as pessoas conheçam de verdade, não só o trabalho, mas para que serve. Só conhece pela denúncia, liga para lá e vai acompanhando, né? Mas que elas possam conhecer de verdade o trabalho. Um prazer estar com todos vocês, espero que todos ganhem. Forte abraço. Obrigado. Lígia. Eu quero agradecer também, parabenizar a iniciativa do MEP de estar trazendo os candidatos. Achei um momento muito bacana que a gente pode estar explanando as nossas opiniões, a forma de trabalho de cada um. E a gente tem, desde que eu também estou no conselho trabalhando, que nós viemos buscando desmistificar essa visão errônea que o conselho tutelar tem na sociedade. A gente vem trazendo tudo isso e pegando o gancho do que o Rodrigo disse, a gente vem buscando trabalhar de uma forma que as pessoas comecem a entender qual é o papel do conselho e qual é o papel também da família, que a família ela é muito importante. Sem a família não adianta, o conselho tutelar trabalha, mas a família precisa disso. Então eu espero que todos aqui que estão hoje presentes e mais os outros candidatos, que seja feita a vontade de Deus para a gente estar pleiteando essa eleição aí. E estamos ali, mesmo que a gente não esteja lá, nós vamos continuar esse trabalho com criança e adolescente, que é o que eu amo fazer. Obrigada. Meu? Não pode ser. Letícia. Primeiramente, quero agradecer novamente a todos pela oportunidade. Foi uma tarde de aprendizado, uma tarde de ouvir, né? De ter conhecimento. Meu número é 177, de Santana. Quero ressaltar que a minha candidatura para o
qual eu reconheço desde 2016, eu quero fazer diferença, falta muita representatividade, falta juventude para fazer diferença, né? Então, eu me propus a esse novo desafio, né? Esse aprendizado, e é isso. Já quero agradecer. Obrigado. Leandro? Queria agradecer também ao movimento, pela iniciativa. Eu entrei com o Conselho Tutelar com essa, pegando o gancho da minha amiga aqui, que ela falou dessa integração, que eles já começaram a fazer esse trabalho. Eu acho que a integração é isso, é sentar pessoas diferentes, ideias diferentes, para chegar a um consenso comum. Isso é transformar a sociedade. Esse trabalho transforma a sociedade. Porque nem sempre vamos ter os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, mas podemos chegar todos no mesmo consenso, numa mesma direção, em prol que é um maior que a sociedade, as crianças, e como Conselho Tutelar, defender e proteger as crianças. Então, agradeço, meu número é 127, Leandro Fernandes. Agradeço a todos aqui e boa tarde. Obrigado, Leandro. Por favor, Leandro. Bom, eu estou querendo ir embora. Né? Não vou demorar muito. Aproveitar esse momento para expor assim, conhecimento de uma família que foi um ponto fundamental assim, para me mover na candidatura. Né? Foi uma família que eu acompanhei as crianças desde pequenininho, e aí o pai é envolvido com tráfico. São 4 filhos homens. Os 2 filhos mais velhos começaram assim, o envolvimento com o tráfico, foram parar no DEGAS, os 2. O terceiro filho começou um projeto de taekwondo no bairro que tinha. E ele começou a se destacar, virou um atleta profissional de taekwondo. E aí ele começou a competir nos bairros, nas competições próximas, enfim, até que ele chegou um convite dele para ele poder participar de um campeonato no Ceará. E aí ele teve uma dificuldade gigantesca para poder ir para lá, porque família humilde, para poder bancar os custos todos. E aí quem ajudou foi a família, foi a sociedade, os vizinhos, a igreja que ele pertencia. E a mãe ela tentou um patrocínio da prefeitura. E a prefeitura não ajudou ele aí. Ele não conseguiu auxílio nenhum da prefeitura para poder mandar esse menino no campeonato. E aí o irmão mais novo, que tinha começado a ir para o esporte por causa do exemplo do irmão, estava vendo o irmão se destacar, e ver o exemplo dos outros 2 irmãos que tinham ido para o DEGAS, ele fez uma escolha. Ele disse, não, eu vou seguir os pais do meu irmão, que é atleta, porque ele está tendo uma vida melhor. Só que aí, depois desse fato, que a prefeitura não ajudou, que ele foi lá, que ele viu todo o sofrimento que a mãe teve para conseguir levar em um campeonato, depois ele não conseguiu dar prosseguimento, esse menino começou a ser aviãozinho na comunidade, está no DEGAS também. E aí me veio aquele sentimento, assim, meu Deus, até quando a gente vai ficar secando gelo? Porque a sensação que a gente tem é essa, né? Trabalhando lá dentro, a gente vê, poxa, não, agora aqui vai mudar o rumo dessa família aqui, através desse menino que se encontrou no esporte e tal. Porque aí, conversando depois com esse irmão mais novo dele, eu falei assim, cara, mas o que aconteceu? Você estava indo lá com seu irmão, aí ele veio para mim e falou assim, tio, o traficante veio, senhora. Sim, rápido, só para terminar. Mas o traficante, quando meu irmão foi preso, veio aqui e ofereceu ajuda para minha mãe pagar o advogado. O prefeito não ajudou minha mãe a levar meu irmão, onde que eu vou conseguir mais ajuda? Então, assim, é muito difícil essa questão. Então, uma das minhas principais intenções é justamente trazer luz para a sociedade, trazer a sociedade para perto do conselho, para a gente conseguir mais força para dar esse tipo de exemplo e mover políticas públicas em favor também das crianças. Esse é o meu principal objetivo. Meu número é 150, Carol Campos. Se eu puder contar com sua ajuda, se isso faz sentido para você, eu conto com sua ajuda também nesse dia primeiro. Obrigado. Foi uma tarde muito proveitosa. Com certeza nós saímos aqui agregando valores, pensamentos, aprendizado, qual eu faço questão de levar no meu dia a dia. Como teóloga, eu sou amante da verdade, porque acredito que a verdade liberta. Como socióloga, eu sou amante da diversidade, da sociedade, né? E
tem um olhar voltado para esse mundo diverso e como especialista na saúde mental, eu sou amante do equilíbrio. E eu acredito que essas três coisas juntas, ela tem um poder transformador. E esse é o meu objetivo aqui. Estou envolvida com a causa desde o ano de 2012. E eu tenho sempre dito que a missão só acaba quando chega ao fim. E eu espero que não seja ainda o fim. Por isso, meu desejo é que eu possa prolongar mais uma vez esse meu tempo junto ao Conselho Tutelar, meu número é 700, meu nome é Bianca Costa, e nós estamos aí para continuar sendo desafiados, sendo confrontados com a nossa impotência, porque é isso que acontece, a colega Lígia sabe muito bem disso. É uma missão que nos desafia e nos leva a um confronto diário com situações em que nos faz sentir impotente. Mas, de modo algum, a gente vai negar a atribuição que nos foi conferida. E é isso. Estamos aí para continuar e fazer o que tem que ser feito. Obrigado. Bem, então nós estamos por encerrar esse evento. A previsão é de trabalharmos 1h30, e nós ficamos mais ou menos dentro desse tempo. E nas considerações finais, primeiro um convite a vocês. Ganhando ou perdendo, então logo o resultado saia, nós vamos notificar aqueles que vieram, aqueles que ganharam, ou os que não ganharam, para um encontro de pensar continuidade nessa relação do movimento, que vai se agregar a outros setores, como o Conselho Municipal de Criança e Adolescente, a academia, através do centro acadêmico, as associações e ONG, para um encontro, da gente fazer disso a próxima eleição com mais participantes. Então, vocês em primeira mão já têm esse convite, a data vai ser avaliada pelo nosso coletivo, então isso vai ser importante num trabalho de continuidade, dentro ou fora. Tá? Uma outra questão é com relação a algumas fotos que foram tiradas pela nossa equipe, vocês não estarão nessas fotos, nós vamos disponibilizar para vocês as fotos coletivas, vamos anunciar publicamente a presença de vocês, que vocês vieram virar notícia, uma boa notícia para a sociedade. E a gente quer incentivar para que as pessoas saibam que a eleição é importante. Tanto é que vocês estão aqui e nós estamos divulgando. Então, vocês poderão usar isso nas suas redes, falarem que participaram do painel do movimento. Então, nós vamos mandar o contato que nós temos de vocês essas informações. E aí, porque isso aqui é público. Embora ele tenha sido limitado na participação, até questões estratégicas, mas se não tivesse cabo eleitoral aqui pedindo voto, então nós montamos uma estratégia mais interna e agora vai ficar externa. Dito isso, desejar sucesso aos senhores e senhoras e seguir nessa fala comprometida de servir a comunidade. Que vocês, eleitos, serão servidores públicos. E tem uma máxima na democracia, depois da Constituição Federal, que a democracia, que era sempre representativa, e vocês estão fazendo parte dessa representação desse coletivo de crianças e adolescentes, para cuidar deles, acrescer a isso uma norminha que está no próprio ECA, da formação permanente, da intermediação com outras sociedades. E ser esse processo co-participativo, não ser só representativo. Chegar lá, eu sou o representante, não. É provocar que as pessoas, inclusive as crianças e adolescentes, tenham espaço para também ter lugar de fala, para poder convencer o mundo que eles estão obrigados. Mas, muito obrigado, uma boa tarde. Foi uma alegria. Thank you.